Bom dia, pessoal. Sou a Nayara, faço parte da equipe de implantação do sistema Sofia Web e hoje a gente vai apresentar um novo recurso que tem no sistema, que é a turma multinível, a matrícula individual, certo? Mas o que é isso? É a possibilidade de juntar alunos de turmas de níveis diferentes numa mesma sala. Então, alunos com conhecimentos diferentes poder participar de uma mesma turma, uma mesma sala. Esse recurso, ele não são todas as escolas que atendem. Então, talvez esse recurso ele servirá para algumas pessoas, mas para quem achar interessante, né, e quiser conhecer melhor para poder adaptar a instituição dessa forma, também vai ser legal. Então, lembrando que esse recurso ele só está na versão do web, ok? Para o pessoal que usa o Sofia Web com gestão escolar ou cursos livres. E eu vou mostrar para vocês como que faz essa inclusão, né, essa configuração, para poder vender dessa forma, ok? Lembrando que essa webinar ela está sendo gravada e o link será disponível depois para vocês consultarem, revisarem. As perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou dar 2 pausas, né, no meio e no final. Vocês podem fazer as perguntas e no meio e no final eu dou um tempinho para poder responder e tirar as dúvidas de vocês, ok? O microfone de vocês não está ligado, então se precisar, né, falar, perguntar alguma coisa, somente pelo chat, ok? Tá todo mundo disponível, ok? Todo mundo ouvindo. Então, eu vou começar o recurso. Então, né, como eu já disse, o recurso multinível, ele vai servir para fazer uma matrícula individual e poder colocar vários alunos de cursos diferentes numa mesma turma. Na tela inicial do Sofia, o primeiro item que a gente precisa configurar é habilitar a opção da turma multinível. Como eu disse, não são todas as instituições que precisa ter esse formato de venda. Então, somente para quem for utilizar, né, que se identifica com esse perfil, poderá, se quiser, utilizar essa opção. Então, dentro de configurações, tem o tile de acadêmico, e dentro de acadêmico tem a opção de turma multinível. Aqui já traz um campo, né, do que é necessário para poder habilitar. Então, ele fala que precisa incluir um modelo de avaliação quantitativo multinível. É um modelo de avaliação diferente. Então, para quem já está utilizando o sistema, possui seus modelos de avaliação, mas vai precisar criar um novo, que é do formato multinível, né? Então, a gente pode habilitar aqui. O sistema pergunta qual que é a forma de comercialização. Então, ou vocês vendem por aula ou por meses. Então, se, por exemplo, você vende um pacote de aulas, 10 aulas, 20 aulas, 30 aulas, você pode vender nesse formato. Se for por meses, você pode vender, né, o pacote semestral, anual, e poder selecionar essa opção. No caso, eu vou deixar como aula, mas isso não interfere na hora da venda, né? Ele só pede lá a quantidade e ele vai fazer o cálculo nessa base. Se for por quantidade de aula, ele vai fazer por aula. Se for por quantidade de meses, ele vai fazer por meses. Então, aqui eu selecionei e eu vou precisar do modelo de avaliação. Se eu buscar agora, eu não vou ter nenhum. Então, a gente vai precisar salvar, né? A gente pode salvar desse jeito. Ok, ele falou que vai salvar as alterações. A gente vai precisar voltar lá em Home, ir em Acadêmico. Se vocês repararem aqui, ó, já habilitou. Tem a turma regular e a turma multinível.
Então, você pode trabalhar com os dois formatos. Não obrigatoriamente, se você escolher multiníveis, você só vai ter turmas multiníveis. Então, vai habilitar as duas opções. Mas quem não precisar, utiliza só as regulares que aparecem como aparecia antigamente, que fica só o tile de turmas. Então, aqui em acadêmico, a gente vai criar o modelo de avaliação, que foi o que o sistema pediu para a gente configurar. Existe já, né, os modelos que eu criei na minha base, mas de vocês tem o modelo de avaliação de vocês. Mas eu vou incluir um novo e ele vai perguntar qual o modelo que eu quero. No caso, eu preciso de um quantitativo multinível. No modelo de avaliação quantitativo multinível, a gente vai configurar, né, como se fosse o modelo de avaliação que você já usa. No caso do multinível, ele não tem aquele padrão de várias etapas, né, ele tem uma etapa única, porque como funciona particularmente de cada aluno, então ele não precisa ter várias etapas, ele vai funcionar para cada aluno. Se um aluno ficar vários semestres, né, anos, vai ser individual de cada aluno. Então aqui ele fica padronizado uma etapa, mas não interfere no desenvolvimento de cada um dos alunos. Então, o modelo de avaliação, eu vou poder colocar aqui qualquer opção, né? Eu posso colocar um nome que seja que eu consiga identificar depois. Então, eu vou deixar, né? Eu posso colocar sendo modelo para o multinível, modelo para curso tal. Posso deixar um padrão. Se eu vou trabalhar com notas ou conceitos, no caso aqui eu vou trabalhar só com notas. Aqui não tem a opção de ambos, porque vai ser padronizado. A gente reparou que é muito pouco. Acho que mal tem clientes que utilizam as duas versões. Então a gente deixou disponível um ou outro. Lançamentos e exibições para a lista de frequência, né, para chamada. O sistema pergunta se você vai querer ter controle de frequência, se você vai querer ter controle de tarefas. Você pode habilitar se quer ou não quer. A forma numérica é aquele formato de variação, de nota. Então, se eu trabalho de meio em meio, né, pode tirar 5, 5,5, 6, 6,5. Se é de 0,25 a 0,25, pode tirar 6, 6,25, 6,5, 6,75, 7. E assim por diante, eu posso definir qual vai ser a variação da minha nota. A etapa, como eu expliquei, né? A etapa é uma etapa padrão e você pode só trocar o nome. No caso, eu vou deixar essa aqui mesmo. Daí a média das etapas. Né? Como é uma etapa só, ele só pergunta se a nota, quando o aluno tirar, ela vai arredondar para cima, para baixo ou pelo aproximado. Então, né, se o aluno tirar 6,6, ele vai aproximar para o 5,5, já que está de meio em meio. Se eu tirar 6,8, ele vai para 7. Considerar maiores notas, né? Eu posso colocar uma nota e ele considera aquela maior nota. Aqui a variação mínima, repetida lá em cima. E a forma de cálculo da média. Se é uma média, se vai fazer a média ponderada ou somente soma. Então, se tem mais de uma avaliação, né, eu vou explicar daqui a pouquinho como cria o plano de avaliação. Ele pode fazer a soma de todas aquelas avaliações e dividir pela quantidade, ou somente somar elas. Ok? E agrupar a avaliação por tipo. Também lá nas avaliações você pode pôr o tipo de cada avaliação e depois definir para agrupá-las. E no fim das etapas, né, os critérios para aprovação e reprovação. Então, se você utiliza aprovação, tem que ter maior ou igual a, por exemplo, 7.
Se você não utiliza, fala, não, a gente tem as notas, mas não reprovamos. Pode definir como 0, ok? E frequência é a mesma coisa. Se você tem controle de frequência, e né, o aluno não pode faltar mais que 25%. Aí você põe aqui, tem que ter presença mínima de 75%, ou se não tem esse cálculo, você pode colocar 0. No caso aqui da frequência eu vou deixar. Se reprova por nota, né, coloca a nota aqui, ativa e coloca a nota que ele tem que tirar para poder reprovar. Aqui, se tiver uma etapa de recuperação, pode ser inclusa, e a situação para essa recuperação final. Eu vou salvar desse jeito mesmo, que eu vou definir que não precisa de recuperação. E eu criei meu modelo multinível, ok? Eu vou voltar lá em acadêmico para poder fazer os planos de avaliações. O plano de avaliação, ele pode ser usado um que já possui. Só lembrando que é um plano para todos os cursos. O sistema ele ainda não está disponível utilizar mais de um plano para o modelo de turmas multiníveis. Então, eu vou precisar incluir um plano de avaliação que seja padrão para todas as turmas. Ok, então eu vou colocar um nome aqui também para o meu plano, né, meu conjunto de avaliações. E definir aqui quais serão as avaliações. Então, eu vou pôr avaliação 1, com nota máxima, o peso, né, a importância dessa nota e a classificação. Se for normal, né, ele faz o cálculo como uma nota normal. O bônus, ele soma com as demais notas, né, com a média das outras. Bônus do mesmo tipo. O tipo significa que, se você colocar que é prova, ele vai ter um tanto de avaliações de prova, ele faz um bônus para o mesmo tipo. Se eu tiver trabalho, ele vai fazer bônus para o tipo de trabalho. Substitutiva é para substituir uma avaliação, né? E substitutiva do mesmo tipo é esse mesmo esquema do tipo de avaliação. Eu posso colocar quantas avaliações eu quiser, que vai fazer parte do meu conjunto de avaliações. Eu vou criar essas duas, do mesmo tipo, vou confirmar. Ok, criei meu plano multinível também. Poderia ter usado outra, mas eu preferi criar uma que seja padrão. Vamos voltar lá em Home e voltar lá na configuração, em Acadêmico, onde tem a turma multinível, onde a gente habilitou. Agora a gente vai poder colocar o modelo de avaliação que foi criado. Ele já traz aqui e pergunta qual vai ser o plano de avaliação que eu vou utilizar. Ok, definido isso, vou confirmar. Ok, vou voltar lá em Home. Então agora eu vou fazer o processo, né, como se a gente tivesse começado do zero mesmo. Então eu vou fazer o cadastro do curso. Só o prospectivo que eu já deixei um salvo como exemplo. A gente vai fazer a venda para aquele prospectivo. Mas eu vou criar um curso com vocês, fazer um plano de pagamento para depois realizar a venda. Então, dentro de cursos, produtos e serviços, eu vou ter os dois tipos de cursos. Curso seriado, que é aquele curso que tem módulos, estágios, né, etapas que você vende individualmente para poder completar o curso. E curso simples é um curso que tem um segmento só, independente do tempo que ele leve, ele tem um segmento único. Eu vou criar nesse, por ser um pouquinho mais rápido. Vou criar o nome do meu curso, né? Então, é o curso de webinar, por exemplo. Aqui. Posso colocar a carga horária total desse curso. Então, é um curso de 30 horas.
ok? A classificação do plano de contas, né? Como todo mundo que já usa identifica, né? Sabe como funciona. Eu vou definir que esse meu curso vai ser de cursos livres e todo o valor que eu receber vai ficar com essa classificação. Material didático, eu posso colocar um padrão que eu vou utilizar na hora da venda, né? Então, eu vou fazer a venda desse curso, ele já inclui o material didático. E aqui ele separa, então essa parte aqui ela ficou dividida para configuração de turmas regulares. Então, eu quero definir que são 2 aulas semanais e se existe período letivo, no meu caso eu vou querer opcional, e eu posso colocar um modelo de avaliação que seja o do normal, né, para turmas regulares. E a única configuração que ele pede aqui para turmas multiníveis é quantidade de aulas que eu vou vender desse curso. Então, pode acontecer de um curso de vocês, né, você vende um curso de webinar, só que o aluno decide quantas aulas ele vai querer comprar. 5, 10, 15, 20. Então, você não precisa definir nessa tela, você define na hora de vender. Nessa tela, você pode definir, se já for padrão, uma quantidade de aulas. Então, ó, esse curso são 10 aulas. Então, você colocar, na hora da venda, ele vai estar padronizado que são 10 aulas. Okay? Então, no meu caso, eu não vou deixar para eu poder colocar na hora da venda. E aqui, né, para quem tem mais de uma unidade, pode selecionar qual unidade que vai ser oferecido. Ok? Então, eu vou criar esse curso de webinar. Vou voltar lá em Home e agora a gente precisa definir o valor e como vai ser pago esse curso. Dentro de financeiro, tem o tile de parâmetros. E a gente vai, dentro de plano de pagamento, definir como que vai ser pago e qual será o valor desse curso. Tenho vários planos aqui de cursos diferentes. Vou incluir um para o meu curso de webinar. Então, plano do curso webinar. Quais unidades que vão utilizar esse plano? Todos. Né? Quem tem mais de uma unidade aparece esse campo. Período. Né? Qual o período letivo que vai estar disponível esse plano? No meu caso, todos. Curso. Eu vou selecionar o meu curso de webinar. Eu posso selecionar um turno específico ou todos. Serviço, eu não vou escolher nenhum, porque eu estou fazendo o plano para o curso de webinar. E aqui as condições de pagamento. Então, eu vou incluir. Né? Então, como eu vou ter... Eu não defini que aquele meu curso de webinar são exatas 10 aulas, eu vou criar alguns pacotes. Então, eu vou ter, por exemplo, pacote de 10 aulas à vista. Ok. Então, vou pôr aqui a opção parcela. Início e término de vigência eu não vou colocar, porque ele vai poder ficar livre e servir todo o tempo que eu quiser. Não vou mudar o valor. Quantidade, né? Porque eu vou fazer à vista. E o valor do meu pacote de 10 aulas. Então, por exemplo, o meu pacote de 10 aulas vão dar R$500. Aí o vencimento, né? Como é à vista, eu vou colocar máximo de dias após a venda, 1. Ou seja, eu vou dar 24 horas para a pessoa pagar o valor de R$500 à vista. Então, máximo de dias, 1 dia. Vou incluir outras condições também. Então, aqui eu vou pegar mesmo um pacote de 10 aulas e eu vendo também em 2 vezes. Aí eu vou por parcelas, incluir parcela, vão ser em 2 vezes. Cada parcela vai ser de R$250. E aqui eu vou colocar meses após o vencimento anterior, 1 também. Ou seja, a cada 1 mês, depois de um vencimento, ele gera uma nova parcela.
Se eu colocar 2, a cada 2 meses ele gera uma nova parcela. Então, se todo mundo segue de uma vez por mês, né? Vinha uma cobrança, então o padrão é 1. E eu vou criar também um pacote de 20 aulas. Que eu vou ter a opção à vista. Mesmo esquema, vou fazer aqui uma vez, só que como é 20 aulas, é R$1.000. E no vencimento, máximo de dias após a venda, 1. E vou fazer também o pacote de R$20 em 2 vezes. Incluir parcelas, 2 parcelas de 500 cada. Vou colocar meses 1. Então, a cada 1 mês, após o vencimento anterior, ele gera uma nova cobrança. Ok, vou fazer o meu pacote assim, minhas opções, e vou confirmar. Então, eu criei meu plano de pagamento para o meu curso de webinar. Ok. Vamos voltar lá em Home. Então, tem, para quem já conhece o sistema, tem como dar desconto, todas as outras configurações. No caso, o foco aqui é só para fazer a venda, né, individual. Agora a gente vai ver a criação da turma multinível. Então aqui, né, eu tenho as minhas turmas regulares, mas eu vou criar uma turma multinível. Nesse campo da turma multinível, ele vai ser um pouquinho diferente da criação de turmas regulares. Ele vai servir como... Depende muito, né, de como vocês enxergam dentro da instituição de vocês, mas eu vou dar um exemplo aqui que poderia ser uma turma multinível sendo uma sala. Então, você vai fazer a criação dessa sala e colocar os horários que essa sala funciona, independente do curso que vai estar lá dentro, né? Então, o exemplo que a gente dá é poder colocar alunos de outras turmas, de outros cursos, né? Outros níveis, dentro da mesma sala. Então, eu vou poder, por exemplo, na minha turma, eu vou pôr como sala 1. Na minha sala 1, né, ou turma, se vocês têm o nome de cada turma, vou colocar o nome aqui da minha turma e a quantidade de alunos simultâneos para aquele horário. Então, se, por exemplo, minha turma começa das 8 e vai até as 9, quantos alunos eu posso ter na sala naquele horário? Então, eu vou dar o limite aqui de 5. Ok. Aí, unidade, eu vou selecionar, né, em qual unidade, se eu tiver mais de uma. Por aqui eu vou. Então, coloquei a quantidade de alunos que posso ter por horário. E no agendamento, eu vou definir, né? Eu posso ter meu assistente de agendamento, que eu posso usar a grade horária. A grade horária também já foi explicada em outra webinar, quando lançou e foi passado nos treinamentos, que existe a possibilidade de você criar como se fosse um calendário ali para criar as grades e definir cada turma em qual horário vai funcionar. Então, se você já tem as grades criadas, você pode usar de modelo. Ou se não quiser, você pode definir manualmente os horários de os horários disponíveis para cada turma. Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar na segunda-feira. Minha primeira aula de segunda-feira começa às 8 e termina às 9. Isso independente do curso, independente do nível, né? Eu aceito aqui eu posso aceitar o meu curso de webinar, posso aceitar alunos do curso de inglês e do curso de informática Word e Excel. Então, eu posso aceitar, porque na hora de vender, se eu vender para um aluno de informática,
ele vai poder fazer parte dessa turma nesse horário. Se eu vender o curso de webinar, ele vai poder fazer parte dessa turma nesse horário. Então, é a possibilidade de juntar pessoas de níveis diferentes ou de cursos diferentes numa mesma turma. Então, aqui eu coloquei, né? Mesmo caso a gente vai dar só esse exemplo, mas eu posso colocar mais de uma turma. Quando esse horário não estiver mais funcionando, né? Ou caso aconteça de tenho disponibilidade de segunda-feira das 8 às 9. Aí eu tenho lá meus 5 alunos e encheu. Não cabe mais, né? O professor, ele é muito atencioso, ele não pode ficar com muitos alunos na sala, senão acumula, né, informações, ele não pode dar tanta atenção para cada aluno. Então, você pode bloquear esse horário para não permitir que faça mais vendas para o aluno entrar nessa turma. A gente vai ver certinho como aloca lá na hora da venda. Mas você bloqueando, ele não vai aparecer a opção depois para matricular. Então, se aparecer um outro aluno querendo fazer o webinar, não vai ter esse horário de segunda às 8 horas, porque ele já está cheio. Ou pelo motivo de, por exemplo, você criou esse horário, só que só tem um aluno. Aí você fala, nossa, tô com o horário disponível, o professor tem que vir às 8 horas da manhã numa segunda-feira para dar aula para um aluno só. Então, não está compensando, vou ver com esse aluno se eu posso trocar ele de turma, né, de horário, e eu fecho esse horário, porque daí não vai ter ninguém tendo aula, então eu posso deixar ele fechado até que entre mais gente, daí faça matrículas do meu curso de webinar e eu posso habilitar novamente para poder ficar disponível esse horário. Então, vocês podem sempre estar ajustando aqui se ele vai estar fechado ou se vai estar aberto. Ok? Aí, coloquei, né, os cursos que eu vou aceitar da sala. Então, pega o exemplo, né? Imagina uma sala numa turma, né? Uma sala 1, um laboratório, alguma coisa. E na segunda-feira vai estar tendo aula das 8 às 9. E vai estar atendendo esses cursos. E os professores, né? Atualmente, o sistema ele aceita um professor responsável. Então, eu vou selecionar alguém aqui. E a Karina, então, por exemplo, ela vai ser a professora dessa turma. Então, se caso tenha mais de um professor na mesma turma, né, no horário das 8 às 9, está tendo 2 professores na sala de aula, por enquanto não está tendo a possibilidade de incluir mais de um. Mas você pode colocar um professor responsável. Então, para pelo menos conseguir fazer a venda, né, ter o registro de que tem alguém na sala de aula, um professor na sala de aula, coloca um responsável e a gente tem a possibilidade de trocar por período. Então, se, por exemplo, essa semana a Karina vai dar aula, né, vai dizer que começou no dia 13, e na próxima semana vai ser outro professor, vai ser a Maiara. A Maiara ela vai dar aula a partir do dia 20. Então, essa primeira semana, o sistema vai entender que é a Karina que vai dar aula. E na segunda semana, o sistema vai entender que vai ser a Maiara que vai dar aula. Então, você pode colocar, né, se você já tem, se você funciona dessa forma, que cada semana é um professor, ou a cada mês é um professor, ou do jeito que você definir, você pode já adiantando essas informações. Mas caso seja 2 professores simultâneos, vai precisar colocar só um responsável. Aí aqui eu vou criar, né, mais um horário para a gente poder ver como fica. Então, na terça, eu só vou ter turmas que começam a partir das 9. Não vai ter turma das 8. Mas vai ser para os mesmos alunos, para os mesmos cursos, né? Então, eu vou aceitar o inglês. E aqui, webinar. Vou criar também, colocar aqui o professor. Então, a Karina também dá aula. Eu colocando esse início, não está definindo o término. Então, se eu não colocar outro professor depois, a Karina vai ser sempre a responsável por esse horário. Vou criar na terça-feira mesmo mais um horário.
Então, vou colocar aqui que vai ser das 10h30 até as 11h30. Também para os mesmos cursos. Posso colocar cursos diferentes. Por exemplo, se eu colocar, deixa eu só colocar professor aqui. Então, eu posso colocar que na terça-feira, né, a sala de aula ela está funcionando das 11h30 até meio-dia e meio. Ela também vai estar funcionando a sala 1, só que vai ser para outros cursos. Então, eu posso definir que vai ser para alemão, para também informática e para curso de maquiagem. Por aqui para noiva. Então, eu estou definindo que essa sala vai ter outras turmas, outros cursos funcionando, vai estar aceitando para outros cursos. Só que na hora que eu for vender para um aluno que está comprando o curso de webinar, ele não vai aparecer esse horário, porque esse horário ele está disponível para outros alunos de outros cursos. Ok? Então, vou colocar aqui outro professor. E um outro horário aqui também na terça-feira. Então, no período da tarde. Então, pode acontecer, por exemplo, aqui vai funcionar informática básica, o webinar e o curso de maquiagem. No caso aqui está muito diferente, né? Mas é porque eu estou usando a base que a gente tem, com os cursos que a gente já tem cadastrados aqui. Mas né, entenda como se fosse níveis diferentes ou idiomas diferentes. No caso, para as turmas de ensino escolar, pensa numa forma de... Tenho lá minha instituição, né, curso ensino infantil, berçário, ensino fundamental. Só que eu tenho uma empresa à parte que vem na nossa instituição dar uma aula, né, um curso diferente. E, por exemplo, tenho alunos da primeira série, da segunda série, da terceira série. São alunos de cursos diferentes, mas eles vão fazer parte de um cursinho de inglês, uma turma de inglês. Então, são alunos de cursos diferentes, né, de anos diferentes, que vão fazer parte dessa mesma turma multinível. Então, nesse caso, também seria útil a opção da turma multinível, né, a matrícula individual, para um curso à parte. Então, aqui vou colocar um na sexta-feira. Vou pôr de tarde também. Então, só vai aparecer na hora da venda as opções de horários para o curso que está incluso naquele horário. Por outra professora aqui. Ok. Vou confirmar. Então, eu criei meio que o agendamento dessa sala. Então, todas as opções de horários para a sala 1 vão ficar inclusas aqui dentro. Ok? Vamos voltar para a tela inicial. Vou dar uma pausa agora para ler as perguntas de vocês. Ok, acho que ninguém mandou nada. Ninguém comentou nada. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu vou pedir para que se identifique, né, dando o seu nome e o nome da instituição, para a gente poder registrar. E caso a gente precise entrar em contato depois para dar uma explicação melhor, a gente consegue identificar quem está falando e para quem que a gente vai buscar o contato depois para informar melhor.
Ok, por enquanto eu não tenho nenhuma pergunta. Se alguém tem alguma pergunta, escreveu em algum lugar, levanta a mãozinha. Mas eu acredito que ninguém perguntou nada. Tá? Quem tiver dúvidas, né, pode ir anotando. E no final eu vou responder. Ok, então vamos dar continuidade. Está tudo bem. Vamos lá. Então, continuando, né? A gente fez o processo de criação de curso, né? Habilitamos o módulo de turma multinível, criamos o curso, a parametrização do valor e da forma de pagamento e criamos a turma multinível. Então, agora a gente vai fazer a venda para ver como que aparece essas configurações na hora de fazer a matrícula. Então, aqui no meu prospectivo, eu tenho o cadastro do meu aluno webinar, né, porque eu dei um exemplo só de nome, e já cadastrei algumas coisas, eu vou só fazer a venda direta por aqui. Só um momentinho. Aí. Então, essa tela de vendas, né? O preenchimento é igual. Escolho aqui a unidade. Lembra que eu criei a turma multinível para uma unidade específica? Então, se eu escolher outra unidade, aquela turma não vai aparecer. Avançar. Vou escolher o curso, né? Então, para esse aluno, eu vou vender o curso de webinar. E a primeira coisa que ele pergunta, né? Ele deu uma melhorada aqui nessa tela. Então, ele separou a parte do acadêmico, a parte do financeiro. No tipo de turma aqui, eu posso deixar como turma regular, que é uma turma normal. Então, para escolas de ensino infantil, fundamental, pode deixar como regular. E se tiver a opção, né, de um cursinho à parte, você pode fazer a venda multinível para aquele mesmo aluno. Então, aqui eu vou deixar a opção multinível e vou escolher o meu curso. Curso de webinar. O tipo de matrícula eu vou pôr como uma matrícula nova. No financeiro, eu vou definir o início do contrato e o término, porque na turma multinível, como a gente está fazendo a venda por uma quantidade específica, por uma quantidade de meses ou aulas específica, a gente vai precisar colocar o término do contrato. Então, se você vendeu 10 aulas, 20 aulas, tem uma base de quando vai terminar para o contrato finalizar nesse período. Então, aqui eu vou dar... Posso deixar mais tempo, eu vou definir até setembro. O plano de pagamento, né? Então, os planos que eu criei. Para esse aluno eu vou vender 10 aulas. Então, aqui vou selecionar em 2 vezes. Primeiro vencimento, ele pode me dar agora ou quando eu quiser. Então, eu vou ser legal, eu vou deixar para ele pagar no dia 10 do próximo mês. E os demais vencimentos, eu vou pedir para ele pagar no dia 10 também. Então, ele vai pagar um em junho, outro em julho. Ok? Também essas configurações de data são feitas lá nas configurações, como muitos de vocês já sabem. Descontos, eu não vou dar nenhum desconto. E aqui ele pergunta, né, a alocação das turmas. Na parte quando eu selecionei multinível, ele me deu mais detalhes, separações, relacionados à alocação da venda de turma multinível. Então, eu vou colocar quantidade de aulas, né? Eu fiz meu pacote de 10, então eu vou colocar 10. Mas eu posso vender 5, 20, quantos vocês quiserem. E o início das aulas. Então, eu posso começar hoje ou futuramente, um dia para frente, né? Próximo mês, próximo semestre. Aí, o filtro de dias da semana. Eu selecionando, vai ser a opção só para eu exibir. Então, se eu colocar que o aluno falou que pode vir de segunda a sexta, mas não pode vir quarta,
Eu seleciono esses dias com os horários que ele falar. Então, eu só posso de manhã e de tarde, não posso de noite. E vou buscar essas opções. Não tem a opção de, eu quero ver todos e não selecionar nada. Você precisa selecionar todas as opções para poder buscar todas as turmas disponíveis. Então, como eu selecionei esses dias, ele traz todos os horários de todas as turmas que aceitam o meu curso de webinar. Então, coloquei, né, a gente fez a configuração lá, que a sala 1 ela aceita o webinar segunda, terça, alguns horários, e na sexta. Então, eu posso habilitar. Então, se, por exemplo, eu tenho um aluno e ele fala, eu só posso segunda e sexta. Aí você habilita segunda e sexta e vê os horários que tem para segunda e sexta, com o que você tem disponível para sua sala que vai atender aquele curso. Caso vocês definam os horários e ofereçam para o aluno, vocês podem definir entre vocês e falar, a gente tem esses horários. Aí ele escolhe dos horários que você sugerir para ele. Então aqui eu vou escolher, né? O aluno falou que quer segunda-feira, das 8 às 9, na terça e na sexta, de tarde. Então ele vai ter 2 dias de manhã e 1 dia de tarde. Então, reparem que é muito flexível, né? Vai ter conforme a turma que eu criei, como ficou definido na configuração lá, o agendamento que eu fiz. Então, o aluno pode fazer de manhã, o aluno pode fazer de tarde. Na turma que ele tiver, pode ter outros alunos de outros cursos. E eu vou mostrar também como fazer uma realocação. Então, se, por exemplo, ele está agendado para toda segunda, das 8 às 9, pode acontecer um dia que ele não veio. E ele tem um limite de 10 aulas. Então, você vai poder realocar aquele horário. Se ele ligar falando, não vou conseguir ir, tem como repor essa aula depois? Aí você consegue fazer a realocação. Mas eu vou mostrar daqui a pouco. Então, aqui eu seleciono os horários que eu vou ter. Eu posso fazer mais de um horário no mesmo dia, contanto que os horários não vinculem entre um outro. Então, por exemplo, das 9 às 10, das 9h30 às 10h30, o sistema fala, opa, mas como assim o aluno vai estar fazendo o curso entre um horário e o outro? Mas ele pode sim fazer no mesmo dia. Então, eu vou até habilitar aqui, né? Porque vou deixar como disponível. Se ele não aparecer às 9, ele pode vir às 10. Ou senão ele pode ficar na instituição e falar, eu tenho disponível a manhã inteira numa terça-feira. Então, ele pode fazer 2 aulas naquele dia. Então, ok, selecionei todos os dias. E vou confirmar. Ele aqui preencheu, né, o curso. Então, a única coisa que mudou foi aquelas informações na hora da venda, para você definir qual vai ser o dia da semana e o horário que aquele aluno vai fazer as aulas dele. Se eu precisar incluir produtos ou serviços, eu posso incluir aqui na venda também. Eu vou avançar. Ok, vou verificar aqui. Né, o resumo é muito importante vocês olharem o resumo para ver se está tudo certo. Se o que você registrou na venda, né, no cadastro da venda, está de acordo, são essas informações mesmo, esses valores, aí pode finalizar. Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta nesse tempo. Ok. Então, agora o meu prospectivo virou aluno. Então, vou atrás dele lá em alunos. Cadê o meu aluno webinar?
Acho que tá com filtragem lá. Tinha que limpar a filtragem, mas eu vou por aqui mesmo. Então, vou entrar na ficha desse aluno e vai ter as abinhas, né, com várias informações. Tem a parte da matrícula, tem o histórico pedagógico, que é essa parte nova, né, para quem vai ser aluno de turma multinível. Tem ocorrências, captação, vendas, financeiro e a ficha de saúde. Aqui no caso, eu vou direto no histórico pedagógico, porque a gente já conhece como é as outras abas. Dentro do histórico pedagógico vai ficar as configurações, né, do que já está planejado. A quantidade de 10 aulas que ele tem e a distribuição dos dias com que a gente selecionou. Então, aqui são um total de 10 aulas. Então, ele vai fazer todos os dias que eu selecionei. Então, dia 17, dia 20, dia 21, 2 vezes, porque eu coloquei na terça-feira, que ele pode ficar a manhã inteira. Dia 24, 27, 28, 2 vezes, 2 horários, ó. E mais outros 2 dias para finalizar o pacote que ele tem de 10 aulas. Eu consigo, né? Eu vou mostrar como faz o preenchimento aqui. Aqui traz um status da situação desse aluno. Então, ele está com uma matrícula ativa. Quando ele está com uma matrícula concluída, que muda ou cancelada. E na observação que eu falei, né? Se, por exemplo, definir que hoje ele não pôde vir. Que já é amanhã e como ele vendeu hoje, por N motivos, ele pediu para começar a semana que vem. Então, eu vou precisar realocar isso. Posso realocar para o final ou para qualquer outro dia que eu defini. Então, aqui eu posso colocar, eu seleciono esse dia agendado, clico em realocar. E ele vai trazer as informações, né, do que eu selecionei na sexta-feira, às 2 da tarde, e procurar outro horário disponível. Né? Então, vou ver aqui qual horário que eu tenho disponível para repor essa aula dele. Então, a mesma coisa das turmas que aceitam aquele horário, das turmas multiníveis que aceitam aquele curso, ele vai exibir as opções. Então, eu vou escolher para fazer na segunda. Só que eu já tenho as segundas de maio. Então, eu posso escolher lá para frente. Então, vou pôr dia 10, né? E tem a opção de eu trocar todas as aulas a partir daquela data, né, para o mesmo dia da semana e horário. Então, se, por exemplo, você fez a venda lá que o aluno aceitou a sexta-feira. Só que ele falou que vai ter, toda sexta-feira ele vai ter um compromisso e ele não vai poder fazer em nenhuma sexta-feira. Então, ele vai precisar trocar todas. Então, você pode selecionar o da sexta-feira, né, selecionando essa opção e trocando todos que eram da sexta-feira para um outro dia. Aí você pode selecionar um outro dia que também aceita aquele curso, né, no horário que aceita aquele curso, e você definir que aquele aluno vai trocar todos os horários que eram de sexta-feira para aquele dia que você definiu. Então, eu posso confirmar. Nesse caso, vai ser só esse. Opa, não. Nesse caso, vai ser só esse. Ok. Então, ele trocou. Pode ver que lá embaixo não tem mais dia 17, mas agora tem dia 10/6. Então, ele está informando aqui que eu realoquei aquele horário. Então, continua sendo as 10 aulas, só que ele não fez num dia, mas vai fazer no outro. Ok? Vamos agora ver o preenchimento, né? Então, a parte de lançamento de frequência, de notas, para esse aluno específico, já que ele não está numa turma que tem lá padrão de tantas provas por semestre, por tempo, porque ele está fazendo o tempo individual dele. Então, em Home,
eu vou ter dentro de acadêmico o diário de classe. No diário de classe, né, eu vou procurar a turma. Opa. Cadê? Minha sala 1 aqui. O início e o término. Então, o diário de classe você pode ver um dia só. Né? Então, eu quero ver só a aula do dia 20. Você pode selecionar só o dia 20 ou de um período específico. Na tela de exibição ele vai mostrar por dia, mas lá mesmo você pode mudar para outros dias. Então, por exemplo, eu vou pôr aqui do dia 17 até o dia 10, né, que vai ter aula, para aquele aluno, e vou confirmar. Então, ele vai trazer todas as aulas desse período. Aqui, né, que nem eu falei, ele vai trazer um por aula, mas ele tem a possibilidade de você definir aqui. Então, eu quero ver de hoje, não, eu quero ver de amanhã. Aí eu seleciono amanhã e os horários. Eu quero ver o de amanhã das 10h30. Aí eu vejo as informações desse dia, desse horário e minha lista de alunos que vão estar nessa turma, nesse dia e horário. No caso aqui a gente só tem o aluno webinar, então vai trazer uma informação só, mas sempre vem o nome do aluno um embaixo do outro, com os mesmos campos. E por ser uma matrícula individual, né, ele tem um plano de aula individual. Então, para cada aluno, você pode colocar o que aquele aluno está fazendo, o que está previsto para aquele aluno fazer e o que foi realmente feito. Então, como uma sala 1 pode ter alunos do webinar, alunos do informática, então para cada aluno ele vai estar fazendo um conteúdo diferente que vai ser específico para aquela pessoa. Então aqui eu defini, né, que eu quero ver essa primeira aula do dia 20 de manhã, porque só tem essa opção de horário. Para esse aluno webinar, eu posso colocar presença e falta. Só que para registrar naquele dia que ele teve, eu preciso concluir. O NC significa não concluído. Então, significa que está aberto aqui e você pode mudar quando quiser. Não está definido que o aluno teve presença ou faltou. Então, eu coloco e fecho. Então, o sistema já entendeu que ele estava com presença. E a tarefa, né, como a gente habilitou, deixou habilitada a opção de ter tarefas, ele pode aqui estar sem tarefa. Se eu clicar, ele muda para entregue ou para não entregue. Então, o aluno fez ou não a tarefa ou não teve tarefa. Sempre o que está exibindo significa que o sistema está entendendo aquilo que está sendo exibido. As opções menores aqui, né, para definir se tiver uma lista grande de alunos, todos fiquem sem tarefa, todos fiquem que não fez a tarefa ou que todos entregaram a tarefa. Vou deixar aqui sem tarefa. E eu posso colocar o conteúdo previsto e o conteúdo realizado para esse aluno. Opa. Conteúdo 1. Eu passei conteúdo 1. Então, foi isso previsto, isso realizado. Ok, aí eu salvo. E isso ficou salvo nesse dia que o aluno teve aula. E tem o campo de notas. Okay, então, ele traz também a mesma coisa do dia. E você define a avaliação. Né, como são duas avaliações, como eu coloquei no meu plano de avaliação, coloquei aqui. Então, a primeira avaliação ele tirou 10, a segunda ele tirou 8,5. Ok. Nayara, mas eu não trabalho com avaliações. Porque temos, sim, cursos livres que não possuem avaliações. Mas o sistema, para ele liberar um aluno, concluir um aluno, no modelo de avaliação tem essa opção. Então, a única coisa que vocês vão precisar fazer é colocar um 0 ou um NC ou dispensado. Ok? Só definir alguma coisa aqui para o sistema entender e poder fechar aquela solicitação. Então, ok, salvei também. Vou mostrar como fica dentro da ficha, né, daquele aluno.
Cadê meu aluno webinar? Procura aqui mesmo. Vou na ficha. Voltar lá no histórico pedagógico. Então aqui, ó, tá vendo? Do que eu preenchi desse dia, já ficou me informando aqui o conteúdo previsto, realizado, a presença e que ele não teve tarefa. Então o primeiro aqui, ó, se a gente não selecionar, ele fica azulzinho. Fica verdinho. E daí, se ele faltou, fica vermelhinho. Ok? Então aqui eu fiz só desse dia, eu vou fazer de todos os dias para a gente conseguir concluir a matrícula. Porque o aluno só vai conseguir ser finalizado quando ele tiver feito todas as aulas. Por mais que realoque, troque o horário, tudo certinho, ele precisa fazer as 10 aulas, porque ele comprou 10 aulas. Então aqui eu vou pôr no dia 21, vou pôr presença também, mas que ele não fez a tarefa. Conteúdo 2, conteúdo 2. Salvei esse, vou só trocar o horário porque ele ficou a manhã inteira. Então aqui a mesma coisa, vou deixar que ele não fez, mas que ele estava lá. Então ele pode ter feito o mesmo conteúdo numa mesma manhã. Aí eu vou selecionar o outro dia. Então, né, isso vai ser sendo feito, né, conforme for acontecendo as aulas. Dia 27. Ele faltou. Então não passou nada. Aí nesses casos, se por exemplo ele faltou num dia e você confirmar como falta, ele não vai deixar você repor essa aula, porque você fechou essa nota. Então significa que ele perdeu o dia. Então, caso você vá repor, você deixa aberto. E daí ele pode, lá na tela, poder selecionar e realocar aquele horário. Se você fechar, ele não deixa realocar. Então aqui ele faltou, mas eu vou deixar fechado. Ah, não. Que é outro dia. Não, vou deixar que faltou aqui mesmo. Aqui no outro dia tem 2 horários. Um ele fez a tarefa. Salvei para poder mudar de horário. E aqui ele também estava presente, mas ele entregou essa tarefa. Conteúdo 5. Dia 31. Lembrando que tarefa ele não conta como nota, tá? É só para saber se fez ou não a tarefa. E aqui, dia 10. Ok. Se eu salvar isso aí, ele sai da turma, né? Porque eu selecionei para trazer todas as aulas. Mas né, se você selecionar só de um período, ele vai trazer só os dias daquele período. Se eu atualizar aqui a ficha do aluno, vai vir ó, tudo preenchidinho. E aqui, na direita, tem as faltas, as presenças e as tarefas feitas ou não feitas. Aqui mostra os conteúdos. Então, tecnicamente, ele fez tudo. E eu vou conseguir concluir a matrícula. Então, é simples, né? Matrícula concluída, concluir a matrícula. E ele já fica como um ex-aluno, volta para prospectivo. E aquela quantidade de matrículas ativas que você tem, ele já sai daquela contagem e fica como concluído com as informações salvas dentro da ficha dele.
né? Ah, não é para matricular agora. Aí deixa normal, ou matricula. Ah, Nayara, mas se caso ele fez até tal aula e desistiu, cancelou a matrícula nesse período, né? O restante ele não fica preenchido e você vem na aba de matrículas, né? Como é normalmente das turmas regulares, né? Como já funcionava, você vai na aba de matrículas, seleciona aquela matrícula e cancela ela. Então aqui é mais para esse processo individual de deixar ele ativo ou concluído. O cancelar a matrícula, ele tem a outra aba no mesmo lugar como sempre foi, para poder cancelar a matrícula, ok? Então, essa parte é basicamente isso, né? Ficou salva a nota, a frequência. Lá em relatórios, agora em home, a gente tem um relatório dentro de acadêmico que ele serve para você saber a ocupação que está tendo, né, em cada sala, né, em cada turma, multinível e seus horários. O sistema hoje ele não está impedindo que você faça coloque quantidade maior de alunos no mesmo horário, que nem a gente definiu lá, que era 5 alunos por horário. O sistema ele deixa você passar essa informação, ele não vai te barrar se você tentar fazer mais de 5 matrículas no mesmo horário. Só que nesse relatório você consegue ver se ultrapassar, se está com uma quantidade mínima, né, pequena. Então eu coloco aqui, por exemplo, de amanhã até. Vou trazer só dessa semana. Posso colocar aqui a unidade, se tiver. Posso selecionar já a turma, se tiver, ou se eu quiser buscar, ele vai trazer todas as turmas. Seleciono aqui os períodos. Tem a opção de eu exibir com o nome do aluno e curso, ou sem. Primeiro eu vou exibir sem, depois eu mostro com. Então, eu vou exibir esse relatório, ele vai trazer da sala 1, que eu defini, todos os dias que vai ter aula e todos os horários. E vai mostrar quantos alunos tem naquela sala, né, estão já matriculados naquele horário, e quantos lugares estão sobrando. Caso ele passe a informação, ele fica na cor vermelha, quantidade negativa. Então aqui, ó, que nem eu expliquei, ele traz o dia da aula, o horário. Então, se for no mesmo dia, ele traz os horários diferentes, o professor e aqui a ocupação. Então, em todos esses horários só tem um aluno, que é o nosso aluno webinar. E o restante que tem de vaga. Então, se é 5, né, capacidade 5, ele está com o restante sendo 4 disponíveis. Se caso eu tenha 6 alunos, ele vai deixar eu fazer a matrícula, né? Ele vai ficar informando 6 e aqui menos 1. Então ele vai ficando no negativo, em vermelho. Assim você pode tirar esse relatório e ver se alguma turma passou. Aí, nossa, passei aqui, tem 6 alunos. Ok, vou lá naquela turma multinível, pego o horário, né, de se toda segunda, às 8 às 9, e seleciono lá para fechar. Então, as próximas vendas eu não vou conseguir mais alocar aluno naquela turma, mas quem já está pode continuar tendo a aula. Ok? Então, ele traz essas informações básicas só para você ter o controle da quantidade de alunos. Ah, mas eu quero ver especificamente quem está, né? De que curso que é. No nosso caso também vai ficar um pouco simples, porque eu só tenho um aluno de webinar, mas ele vai trazer, se tiver o aluno webinar, o aluno de informática, de inglês, maquiagem, ele vai trazer as mesmas informações, né? Aqui, ó, no caso ele repete também, e aqui o nome do aluno e o curso que ele está fazendo. Então, se por exemplo, aqui no dia 20 eu tiver o aluno webinar e o aluno inglês, ele vai estar um nome embaixo do outro referente a esse mesmo horário. Aí vai estar ocupação 2, vagas 3, e aqui o curso de inglês do menino com o nome do menino.
Ok, então aqui é o mesmo segmento, né? Traz a captação. Eu escolhi esse período, então só está trazendo de amanhã até o final da próxima semana. Isso aqui é um controle interno de vocês. Ok? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta. Se alguém mandou uma pergunta, faz um sinalzinho com a mão para eu poder verificar se chegou ou não. Aparentemente não tem nenhuma pergunta. Então, né, reforçando a informação de que essa opção de turma multinível, ela é opcional. Se a instituição não trabalha assim, não precisa habilitar, então fica normal, da forma que já era. As turmas regulares ficam o mesmo tile, não dá aquela opção na hora da venda, não tem a opção de criar a turma multinível, e as configurações ficam iguais. Agora, quem achou interessante, quem se identificou para poder utilizar essa nova função, pode fazer essas configurações e utilizar dessa forma o sistema, tanto regular quanto multinível. Hoje ainda a gente não tem disponível no desktop, então é só nessa versão do Sofia Web. E a gente vai estar com suporte atendendo para quem tiver dúvidas nesse processo, né, estiver cadastrando. Na hora de fazer as vendas, tudo certinho, a gente vai estar disponível para tirar dúvidas. O conteúdo é basicamente isso, né? Ele não muda o restante das telas, dos tiles, funciona normalmente. São só essas observações que são diferentes, referente à turma multinível, né? Que muda lá, ele abre uma nova aba dentro do aluno, ele muda a forma de fazer o plano de aulas, a frequência, né? Muda o jeito de criar a turma. Mas não é nada muito complicado. Quem trabalha assim vai se identificar bastante e vai conseguir utilizar facilmente. Ok, gente? Não tem nenhuma pergunta mesmo, nenhuma dúvida. A gente vai poder encerrar já. Quem tiver mais para frente for executar, tiver alguma dúvida ou acontecer alguma coisa que não está funcionando como como eu passei, pode entrar em contato com suporte naquele horário de funcionamento das 9 às 17h45, de segunda a sexta, tanto por telefone quanto por chat, ou mandando um e-mail. Então a gente sempre vai estar disponível para mostrar essa nova função, ok? Agradeço a presença de vocês, tenham um ótimo dia e espero que vocês gostem do novo serviço, tá ok? Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.